Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para refletirmos, trabalharmos as ideias, da obra Palavras de Vida Eterna, trazida até nós através do Espírito Emmanuel. Agradeço a oportunidade também dada de trabalho pelo Grupo Espírita Fraternidade, que possamos então hoje refletir e trabalhar essa temática da melhor forma. Hoje então vamos falar sobre o trecho, o capítulo Tua Obra, capítulo 82 deste livro. Mas antes vamos começar para harmonizarmos com o ambiente. Vamos ler então o trecho Provas de Fogo, capítulo 18 do livro Pão Nosso, também de Emmanuel. E diz assim: E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobrir-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca da sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem de que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento da verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência e a esperança representam conquistas para a vida eterna realizadas pela criatura, com o auxílio do santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com a experiência necessária que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, através dessa leitura, com os corações mais leves, vamos fechar os olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, reunidos mesmo que à distância, para refletirmos, para aprendermos, através das palavras de Jesus, o seu Evangelho de amor. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui se encontra, apadrinhando esse trabalho, nos auxiliando na tarefa, e que possam nos dar as devidas intuições para que possamos ter a melhor compreensão dessas palavras que Emmanuel nos traz com tanto amor. Pai amado, abençoa esse trabalho, abençoa todos que estão aqui dedicados a aprender um pouquinho mais, para que possamos caminhar na Tua direção. Obrigada, Jesus. Fique conosco, Mestre querido. Que assim seja. Então vamos à nossa tarefa de hoje, que é fazer essa reflexão sobre Tua Obra. E esse capítulo, então, começa com essa passagem de Paulo aos Gálatas, o capítulo 6, versículo 4 do Evangelho, na passagem,
mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Então, como a nossa leitura de reflexão falava, né, em ser testada nossa obra, as nossas conquistas ao longo da nossa vida, né, tem um pouco a ver com o tema de hoje, que é justamente falando que cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua obra, as suas missões, né, durante a nossa existência, e que nós não devemos nos preocupar com a glória vinda do outro, né, mas senão aquela que vem da nossa própria conquista realmente adquirida. Então, Emmanuel começa, né, a destrinchar esse trecho com a seguinte reflexão: ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. E aí eu pergunto, quantas vezes nós nos sentimos assim no decorrer da nossa existência? Quantas vezes nos sentimos até humilhados pela posição que nos encontramos? Quantas vezes sentimos que poderíamos estar dando mais, numa posição mais alta? Quantas vezes sentimos que aquele que se encontra acima de nós tem menos capacidade, menos potencial que nós mesmos? Então, a primeira coisa que Emmanuel nos esclarece, né, é que a gente não deva se sentir assim, né? Devemos ter a noção de que temos naquela atividade ali o que precisamos, a oportunidade de desenvolver aptidões que temos que desenvolver nessa vida, mesmo que a gente se sinta às vezes inseguro ou que nos sintamos subaproveitados naquela tarefa. Então, seria esse sentimento, talvez nosso, fruto da nossa vaidade, do nosso orgulho? Será que não é porque nós nos sentimos mais do que realmente somos? Será que não é porque gostaríamos de estar numa posição em que, para nossa vaidade, seria mais merecedor? Né? Então, Emmanuel nos esclarece, né, que hoje estamos no melhor lugar possível, né? O lugar mais seguro. Em que sentido mais seguro? Porque talvez se estivéssemos numa posição mais alta, realmente a nossa vaidade nos levaria à ruína, né? E mais adequado para desenvolver as nossas habilidades, porque às vezes a gente tem um conhecimento até relativamente bom de um assunto, mas não muito bom em outro. Então toda a tarefa que nós temos é uma oportunidade de desenvolver potencialidades, seja no aspecto intelectual, seja no aspecto moral. Então, sempre estamos no lugar certo, na hora certa. E aqui eu lembro, né, do finalzinho do livro Nosso Lar, em que André Luiz, quando se recupera, né, depois do desencarne, toda a problemática, né, que envolveu a estrada dele no umbral, então ele vai, né, para o Nosso Lar, e ele mesmo sendo médico, a tarefa que lhe é dada é varrer o chão. Então, porque ele precisava daquela tarefa naquele momento. Isso não quer dizer que depois ele não fosse ter outras tarefas, mas naquele momento ele precisava daquela tarefa. Então, vamos continuar, né, com o que Emmanuel nos traz no livro, nesse capítulo. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Então, primeiro, a obra é particular, cada um com a sua obra, né? E intransferível, ou seja, por mais que nós acreditamos que aquela obra que estamos fazendo tem pouca relevância, ela é tão relevante que ela é intransferível. Outra pessoa não poderia estar fazendo, só nós mesmos, tá? Só Deus sabe o que já passamos e o que precisamos aprender, né? É como um professor que sabe da carência de cada aluno, da limitação de cada aluno. Então, quando ele dá uma tarefa, quando ele faz a própria divisão da turma, né, em duplas, em trios, ele sabe quem ele tem que colocar com quem, ele sabe qual tarefa que tem que ser dada, ele sabe até já, mais ou menos, como que cada aluno vai sair nessa tarefa. Né? Então, ele tem um conhecimento que os alunos não têm. E Jesus, né, de uma forma de Deus, né, Deus sabe muito bem
o que dar a cada um de nós, né? E lembrando que essas tarefas que nos são dadas nessa vida não são surpresas para nós, né? Muitas vezes nos pegamos surpreendidos porque esquecemos o nosso planejamento. Mas todos nós, antes de encarnarmos, temos um planejamento feito. Nesse planejamento, muitas das vezes, nós mesmos, se tivermos merecimento, podemos participar, né? E nesse planejamento já é dada a tarefa que cada um deve cumprir, de acordo com as suas potencialidades, de acordo com o que tem que desenvolver nessa vida, né? Então, nós não somos tão surpreendidos assim com essas tarefas, né? Somos um elo na grande engrenagem do Criador. Então, cada um, por mais que pareça, né, que às vezes estejamos fazendo algo sem relevância, se nós falharmos, talvez a gente até atrapalhe a tarefa de outros. Então, temos que levar muito a sério a nossa tarefa, né? Tudo tem uma ligação. Então, nós não somos insignificantes, nossa tarefa não é insignificante. E devemos fazê-la, assim, com muita dedicação, muito empenho, né, para colaborarmos aí com a grande obra do Criador. Nós somos uma engrenagem importante dessa grande obra, por mais que sejamos pequenos ainda, mas temos a nossa relevância, né? A gente tem que se esforçar para ser uma nota harmoniosa, né, para ser uma engrenagem funcionando nessa grande obra. Então vamos continuar, né? Não aspires deste modo a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. Então, Emmanuel nos dá um pito aqui, né? Passa um pito na gente, para a gente não aspirar aquilo que outro está fazendo, né? Aquela tarefa que muitas vezes olhamos e dizemos, nossa, essa pessoa aí está em destaque e não sabe fazer a sua tarefa. Às vezes um político, às vezes um diretor, às vezes um presidente de uma empresa. Nós olhamos às vezes e criticamos como a pessoa está levando aquela tarefa, né? Só que nós não estamos no lugar do outro para julgar a tarefa dele. Nós não podemos julgá-lo, né? Nós nem mesmo nos conhecemos o suficiente para saber se daríamos conta daquela tarefa, né? E talvez até a gente esteja preparado intelectualmente para aquela tarefa, e por isso achamos que ela é simples e que a gente daria conta melhor, mas talvez a gente não esteja preparado moralmente, ou vice-versa, né? Às vezes a gente até estaria preparado moralmente, mas não intelectualmente, né? Então, assim, a pretexto de desempenhar um mandato especial, a gente pode até achar, né, que faríamos melhor, mas aqui também Emmanuel destaca expostos à multidão. Estar exposto à multidão já é por si só uma tarefa complicada. Nós não sabemos se daríamos conta das críticas, né, do que vem, né, junto da responsabilidade, da culpa por às vezes não conseguirmos executar da melhor forma. Então nós estamos, como Emmanuel já mencionou no outro trecho, no lugar mais seguro que poderíamos estar, né? A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. Então, nós já estamos, só por estar num lar, numa família, num lugar na comunidade, ali por si só nós já temos uma tarefa importante, tá? Devido às nossas limitações evolutivas, nós encarnamos e não temos a visão mais do passado, que nos é obscuro, né, nos é escurecido, e também não temos a visão do futuro. Então nós não sabemos a dimensão real da importância das nossas tarefas, né? E dentro do nosso lar, nós já executamos uma tarefa muito importante, porque como eu mencionei anteriormente, né, o professor não coloca os coleguinhas aleatoriamente juntos, e Jesus, né, ao ajudar no planejamento, trazendo as ordens divinas, né, também não nos coloca na nossa família por acaso. Então ali nós já temos uma tarefa muito importante a cumprir, né? Assim como a gente é um elo importante para a harmonia do universo, nós também somos um elo importantíssimo nos nossos pequenos grupos. Aqui é falado, né, no nosso próprio lar, nas
nessa pequena cadeia divina, né, que faz parte de uma grande cadeia, de um grande conjunto, ali a gente tem o nosso mais importante lugar de aprendizado. Então a gente não deve menosprezar os nossos esforços na nossa própria família. Quando nós conseguimos, né, harmonizar melhor o lar, tudo funciona melhor. Quando nós harmonizamos o nosso lar, nós harmonizamos no trabalho. Nosso companheiro, nossa companheira se harmoniza melhor na sua vida. Se tiver crianças, com certeza as crianças trarão uma base mais sólida para desenvolver suas aptidões, que não são só para elas, não são só para nossa família, são para a comunidade, né? São para a sociedade, são para o todo, para a grande obra divina. Então nós temos aí uma responsabilidade muito grande também. Então não menosprezar essa tarefa, que é simplesmente estar no nosso próprio lar. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se gravarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga, apesar das noites de insônia, pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. Então, né, mais uma vez falando que as pequenas coisas que fazemos, ou as pequenas atitudes que temos no seio do nosso lar, são de grande importância, né? Aqui ele fala, né, nos filhos, às vezes parece, né, que temos ações tão repetitivas na família. Leva para a escola, traz da escola, dá alimento, põe para dormir. Tarefas que nos consomem tanto, que são tão pequenas, parece, né? Tarefas do dia a dia. Mas que, somando essas tarefas ao longo da infância inteira, vão construir o caráter de um cidadão, que pode fazer a diferença na sociedade. Então, essa tarefa tão irrelevante pode salvar vidas. Pode salvar uma vida, parece que é só uma vida, né? Vida das nossos familiares, ali, dos nossos filhos, mas que direto ou indiretamente vão repercutir no todo, na sociedade. E às vezes não é apenas sobre nós, né? A gente pensa muito em nós mesmos, passamos muitas horas do nosso dia pensando nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas apreensões, no quanto, né, ter uma família dá trabalho, no quanto o nosso trabalho nos cansa. Mas às vezes não é sobre só nós mesmos, é sobre o todo. Eu acho que é isso que essa mensagem do Emmanuel traz tão levemente, né? Traz tão assim aos poucos para nós, porque às vezes o texto é tua obra, aí dá uma coisa assim, uma impressão tão de ser pessoal, mas é mostrando justamente que às vezes não é sobre só nós mesmos, é sobre o todo, é sobre o quanto essas nossas pequenas contribuições fazem a vida do todo, né, as grandes engrenagens funcionarem melhor. Né? Divaldo mesmo, né, aqui falando, né, da importância da gente se dedicar à nossa família, ele era lá o enésimo filho, né, de uma família pobre, e que até a própria mãe dele foi questionada sobre continuar ou não com aquela gestação, que seria mais uma boca para alimentar, né, um filho que talvez viesse até com algum problema. E ela insistiu, né, em manter a gravidez, manter a gestação e criar esse filho. O que seria de nós, né, sem essa vida tão importante? Então, Einstein, né, outra, né, uma personalidade que fez a grande diferença na ciência, né, no nosso mundo, e ele era uma criança considerada, né, disléxica, uma criança problemática na escola. Se alguém não tivesse, né, confiado nele, se ele não tivesse a tranquilidade de alguma forma, né, em fazer a sua tarefa, a sua obra, nós teríamos, né, tido aí uma grande perda de oportunidade, tanto para a própria vida dele quanto para a comunidade. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas, e a árvores que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que precises. Né? Então, mais uma vez, né, dois aspectos nessa frase. Né? O primeiro aspecto realmente não é só sobre você. Talvez o que você esteja fazendo hoje, tão pequeno, pode trazer benefício a muitas outras pessoas, né? Mas também é sobre você,
Porque talvez isso que você está fazendo hoje, que parece tão pequeno, pode repercutir num benefício para a sua própria existência, para a sua própria evolução, né? Então, às vezes, né, a gente planta uma árvore que pode trazer o remédio para nós mesmos, mas também frutos para todos, né? E também, às vezes, né, aquele momento que a gente está cumprindo uma tarefa que nos parece tão difícil, tão sem sucesso, ou muitas vezes a gente nem tem sucesso naquela tarefa, aparentemente, né, não tem sucesso, porque não era para ser finalizada desta forma a tarefa. E aí vem outra tarefa para executarmos, né? Às vezes estudamos, por exemplo, para um concurso, não passamos e nos achamos, né, tristes, nos encontramos com a sensação de frustração, mas é porque não era para ser aquele concurso, tem outro emprego em vista, tem outra oportunidade melhor, né? Quantas vezes, né, nos vemos em situações em que parecemos que lutamos e não conseguimos finalizar uma tarefa, mas é porque estamos no momento de aprendizagem para no futuro sim executar a grande tarefa da melhor forma. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar, né? Então nós não estamos na condição que estamos por acaso, nós não estamos naquele emprego, naquela família por acaso, né? Estamos onde devemos estar, porque Deus nos confiou a realizar hoje aquela tarefa, né? Lembrando sempre que somos filhos de Deus, e se como humanos imperfeitos não executamos, não fazemos para os nossos filhos nada que não seja com amor, né? Imagine em Deus, né? Então, devemos também aproveitar para exercitar a gratidão, né? Gratidão pela tarefa que temos, gratidão pelo aprendizado, muitas vezes, que temos com frustrações, e gratidão quando realmente conseguimos executar algo que traz benefício aos outros também, né? Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços da pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Então lembramos desse exemplo aí, chegando próximo, né, ao Natal, do próprio Cristo, né, que foi aparentemente uma dificuldade para sua mãe. Foi num momento difícil, foi num momento complicado, ela teve que sair da sua cidade para outro lugar, com insegurança, teve o seu filho numa estrebaria, né, sem apoio, ali apenas, né, o seu esposo, e ela não questionou sua tarefa, dada por Deus. Ela fez sua tarefa da melhor forma, né, e mesmo ali aos pés da cruz, ela não perdeu a sua fé. Então, vamos nos levar, né, como exemplo, né, da grande mãe Maria, que não questionou a tarefa dela, dada por Deus. Então, para encerrar, nós vamos fazer a leitura, né, desta passagem também de Paulo, dessa vez aos Coríntios, o capítulo 3, versículos 10 a 15. Em que ele fala o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então Paulo aqui está dizendo que ele está construindo a sua obra da melhor forma, porque ele sabe que outros virão e construirão acima da obra dele, mas sem, né, esquecer que o grande alicerce foi Cristo que colocou, né? Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, né, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então aqui, Paulo nos traz que
cada um constrói da sua forma, né? Aqui os materiais, o ouro, a prata, ou mesmo materiais inferiores, né, o feno, a palha, são responsabilidade de cada construtor, né? E isso tem a ver com o teor, com o conteúdo da obra, né? Não o valor que o mundo dá, mas o que ele agrega na obra do Cristo, o que vai beneficiar a todos. E aí esse conteúdo só depende de cada construtor. E aí depois, no outro trecho, Paulo diz o seguinte, que vai ser revelada pelo fogo. Aqui, né, o fogo no sentido da luz, da iluminação, da verdade, né? E até o fogo tem essa dualidade, né, porque nós temos medo de queimar com fogo, mas o fogo nos traz calor, nos traz acolhimento. Então, nesse sentido aqui, fogo nada mais é do que a verdade. Ela nos doa ou ela nos acolhe, né? É a verdade realmente do ser colocado à prova. Como a primeira mensagem que a gente leu hoje, né? Ser colocado a fogo, a prova de fogo. Porque o fogo é nada mais que a verdade, né? Então, se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, mesmo a verdade, às vezes, sendo dolorida, né, ser colocado à prova, a sua obra, né, seja dolorido, que a nossa obra não foi o que deveria ser, ainda assim nós vamos ser salvos, porque esse teste da nossa obra nos faz ver realmente se estamos indo no caminho certo. E aí dá tempo de corrigir, porque nós sempre temos uma nova oportunidade, né? Que Deus sempre nos dá oportunidades infinitas. Então, vamos encerrar aqui, né, essas reflexões. Espero que tenha sido de valia, né, para todos, que tenha sido que a gente possa ter refletido da melhor forma, que possa engrandecer, né, um pouquinho a vida de cada um e melhorar o cotidiano, que a gente possa fazer dessas reflexões realmente algo que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Então, agora vamos fechar nossos olhos novamente, agradecendo a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de estarmos aqui nesse convívio fraterno, mesmo que à distância. Agradecer o amparo espiritual dado, né, pelos espíritos amigos que acompanham este trabalho. Que possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática esses ensinamentos. Que possamos, cada um de nós, fazer nossas obras com tranquilidade. Que possamos caminhar na nossa vida sendo úteis, crescendo, evoluindo e fazendo parte da grande obra divina. Que Jesus permaneça com todos, hoje e sempre. Que assim seja.